Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 578 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que gosta do conteúdo do canal, gosta das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos aqui nesse canal, analítica, crítica, e sempre propositiva, indique a uma amiga, um amigo. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem e usar, como vocês bem fazem, a página dos comentários. As entrevistas, postamos a última da senadora Simone Tebet, pelo Mato Grosso do Sul, que recentemente foi candidata à presidência do Senado, e do ministro Luiz Roberto Barroso. E temos uma entrevista que estamos gravando daqui a pouquinho, que vamos postar amanhã, não vou falar de quem, uma entrevista extremamente importante, assim como todas as outras do meu canal, né? Vocês podem me acompanhar no Twitter pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @MarcoAntônioVilaOficial, e no caso dos cursos, www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os cursos que nós estamos oferecendo, ou seja, história política das condições brasileiras, história da ditadura militar no Brasil, o que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursosdovila.com.br. O assunto do dia só podia ser Daniel Silveira, que é o codinome de Jair Bolsonaro, não é o codinome Beija-Flor, como diria Cazuza, não. Daniel Silveira é o codinome de Jair Bolsonaro. Os dois são a mesma coisa. Está na escala inferior do extremismo, onde o Bolsonaro esteve durante décadas, ou como vereador, ou como deputado federal, né? E numa situação anômala, como foi o processo eleitoral 2018, que é produto de uma conjuntura histórica que dificilmente se repetirá, ao menos a curto prazo, esse cidadão acabou chegando à Câmara dos Deputados, E toda a discussão passa por isso. Agora, o juiz, o que era esperado, o juiz de instrução, decidiu manter a prisão de Daniel Silveira após a audiência de custódia, algo que já era esperado por todos. E a questão agora é como a Câmara dos Deputados tem muita negociação. Hoje eu conversei com muita gente, a cada momento parecia que seria um caminho adotado. O mais provável é o plenário da Câmara dos Deputados referendar a prisão do deputado, ele passa o fim de semana, é provável, na cadeia, depois a decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes deve ser, né, a prisão domiciliar ou a tornozeleira, junto com tornozeleira eletrônica, limitação no impossibilidade de usar a internet ou algo do gênero, uma combinação ou a restrição de algumas dessas medidas, e a Câmara dos Deputados rapidamente enfrentar essa questão, ou através de uma penalização séria de 6 meses, estima-se, é uma possibilidade, uma suspensão do mandato, portanto, ou, como advogam alguns, a cassação. Isso está sendo negociado porque, no caso da Câmara dos Deputados, há uma questão jurídica, evidentemente, mas é uma decisão política. No caso do Supremo, é uma decisão estritamente jurídica. É uma situação muito grave. Depende de algumas variáveis. Jair Bolsonaro tem se mantido, vamos ver a live que ele vai fazer daqui a pouquinho, se é que esse assunto vai entrar na live ou não. Até o momento, nós não sabemos, não podemos adivinhar. Mas os bolsonaristas são incontroláveis. Então, eu gostaria, antes de colocar a seguinte questão, que me parece fundamental para nós aqui, eu queria dividir isso com vocês, né? Lembre-se do que o Bolsonaro, as ofensas que ele fez à imprensa, né? Ele disse, não vamos nos esquecer, né, foi claro, que o certo era tirar de circulação a Globo, a Folha de São Paulo, o jornal Estadão e o site O Antagonista. Mas, como ele era democrata, ele não faria isso. Isso ele disse em Santa Catarina, né? Ou seja, vamos repetir, né? O certo, de acordo com ele, era suspender a circulação do Estadão, da Folha e do Globo e retirar do ar o site Antagonista. Mas ele, como democrata, não faria isso. Ele disse em Santa Catarina. Então, a ação democrata errado, segundo ele, é o erro, porque o certo era retirar esses órgãos de comunicação impressos ou que estão na internet e o site que está somente na internet. É claro, é censura, é imposição de uma ditadura, violando claramente a Constituição e todo o ordenamento legal no Brasil que trata sobre essa questão da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. Ele disse isso 2 dias depois, menos de 2 dias depois, o Daniel Silveira
né, gravou aquele vídeo que nós já comentamos aqui, que é uma coisa estarrecedora, 19 minutos e 9 segundos, recheado de expressões chulas, de agressões, de violação do Estado Democrático de Direito, de ataque ao Supremo Tribunal Federal, ao próprio Congresso Nacional, do que ele faz parte, de defesa de legislação ditatorial, como adicional número 5, e por aí vai, não vamos repetir tudo o que ele disse, vamos deixar isso de lado. Ou seja, há uma conexão, portanto, entre uma coisa e outra. Por isso que Daniel Silveira é o codinome de Jair Bolsonaro. Não é exagero, porque o que o Bolsonaro falou em Santa Catarina, defesa da ditadura, e o fez durante 30 anos de parlamentar, e o ano passado, em 2020, isso ficou explícito, com o bombardeio do Congresso Nacional feito pelos seus seguazes, né, com rojões, aquilo estava muito claro. Quando ele pegou um torturador, né, elogiando o torturador, ele levou a esposa do torturador para dentro do Palácio do Planalto, aquilo estava claro, a sociedade civil, naquele momento, e os partidos políticos do campo democrático não reagiram. Em suma, há uma série de sinalizações, aquelas manifestações antidemocráticas que ele esteve pessoalmente, participou, né, discursou, atacou o Supremo Tribunal Federal, atacou o Congresso Nacional, né, disse que a Constituição sou eu, em certo momento, uma espécie de Luís XIV lá do submundo do crime do Rio de Janeiro. Aquilo era uma sinalização clara aos bolsonaristas, aos extremistas, né, aqueles que rezam pela cartilha do nazifascismo, esse nazifascismo com vestimenta do século XXI, pudesse falar o que bem desejasse. E falaram pelas redes sociais, né, através do gabinete do ódio, do qual ele sabe que o seu filho é o principal coordenador daquilo. E ele sempre está com o Tércio Arnaud, aquele rapaz, aquele cidadão, que é o chefe dessa fabricação de fake news e de ódio, do ódio, da ira, da raiva. Eles lutam, eles desejam, né, a guerra civil, jogar brasileiros contra brasileiros. Portanto, o Daniel Silveira não é um ponto fora da curva, não. Ele está absolutamente na curva do bolsonarismo e é a representação mais tosca, né, mas do Jair Bolsonaro. Mas o que ele disse nesse vídeo, Bolsonaro repetiu ao longo de 30 anos de vida parlamentar. 2 anos como vereador e 28 anos como deputado federal, sem tirar nem pôr, e exemplos não faltam, infelizmente. Vou só lembrar rapidamente que o Daniel Silveira, né, fez ofensas à honra e à dignidade dos ministros da Suprema Corte Brasileira, defendeu o fechamento do Supremo Tribunal Federal, ameaçou de morte os ministros, defendeu o adicional número 5, e curiosamente, no dia anterior eu tinha feito uma live tratando do adicional número 5, que permitiu ao presidente da República legislar. Ele fechou o Congresso Nacional, né, após a imposição do adicional número 5, ele legislava, ele podia a qualquer momento cassar mandato de todos os parlamentares, de todos aqueles que exerciam funções no Executivo, e também cassar os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Todos os atos derivados do adicional número 5, todas as ações derivadas do adicional número 5, não seriam sujeitos à apreciação judicial, diz o AI-5, né? Além do que não havia habeas corpus, de acordo com o disposto no ato mais arbitrário da história do Brasil independente, não há nada mais arbitrário do que aquilo. E ele, Daniel Silveira, defendeu. É bom lembrar que nos atos antidemocráticos, do qual o presidente da República esteve presente o ano passado, muitos cartazes colocavam o AI-5. O mesmo Daniel Silveira, que é o codinome de Jair Bolsonaro, usou palavrões e expressões chulas, né? Fez ataques sobre assuntos que ele não conhecia, e aí todos passaram muita gente nem sabia que ele existia, e passaram a conhecê-lo. É interessante lembrar, vale a pena destacar aqui, e eu estou citando a PGR, a Procuradoria-Geral da República, o jornal está no blog do Fausto Macedo, no Estadão, e essa aqui é a acusação que a PGR está fazendo, a Procuradora-Geral da República, sobre Daniel Silveira, ex-soldado da PM. O vice-procurador cita boletim disciplinar e eles estão agora entrando, né, com uma acusação contra ele. Eu vou só
apresentar alguns dados, abre aspas, que alguns nós tínhamos comentado justamente nesse espaço, para ver quem é um bolsonarista. Lembrar que esse bolsonarista, Daniel Silveira, viajou várias vezes no avião presidencial, junto com Jair Bolsonaro, e tem várias fotos e vídeos que confirmam isso. Portanto, não é uma acusação infundada, não. Eles são companheiros, ele conhece, e esse Daniel Silveira é muito vinculado a Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro e filho do presidente da República e chefe das rachadinhas, como nós sabemos, não vale a pena lembrar aqui. Mas a questão central é Daniel Silveira. Diz o documento da PGR, abre aspas, o denunciado é um ex-soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, instituição na qual se notabilizou pelo mau comportamento, faltas, atrasos e, sobretudo, gravação e postagens de vídeos ofensivos na rede social Facebook, com comentários ofensivos e depreciativos, em alguns deles durante a execução do serviço, fardado e no interior da viatura, erudindo preceitos éticos em vigor e repercutindo negativamente a imagem da corporação. Né? Continua o documento da PGR. Ele diz... o parlamentar praticou numerosas transgressões ao longo dos 5 anos e 9 meses que esteve na PM do Rio. As infrações o levaram a 26 dias de prisão, 54 dias de detenção, 14 repreensões e 2 advertências. Né? Um processo administrativo disciplinar acabou por selar a expulsão de Daniel Silveira da PM no dia 4 de outubro, um dia depois de quebrar a placa que homenageava a ex-vereadora Marielle Franco, que tinha sido, como é de conhecimento de todos, assassinada, né? Pelo Rony Lessa, um deles, que é vizinho de Jair Bolsonaro. Vocês estão entendendo as conexões e a gravidade. Daí que Daniel Silveira é o codinome de Jair Bolsonaro. Né? A situação, portanto, é seríssima, é grave. O silêncio do Jair Bolsonaro não é um silêncio de repúdio, se é que silêncio pode ter repúdio, de discordância, não. Ele é um homem que inspirou Daniel Silveira a dizer tudo aquilo que disse. E vale destacar, estranhíssimo, porque quando ele foi ao IML no Rio de Janeiro, houve claramente, ele atacou uma agente, xingou, ameaçou, e o policial ao lado parece que estava conivente, porque aqui eu queria ver se você, nós agíssemos da mesma forma, claro que não faríamos isso, evidentemente, o que era um desacato, né? Mas ela foi muito ponderada, agiu seriamente e ele colocou a máscara, ele não queria colocar a máscara. Vale lembrar que também ocorreu um incidente num voo entre Brasília e Rio de Janeiro, que também ele se recusou e precisou uma ação da Polícia Federal. Perceba com quem nós estamos tratando. Esses são os bolsonaristas, né? E o perigo que eles querem tomar na Câmara dos Deputados, a CCJ. O que é a CCJ? Comissão de Constituição e Justiça. Né? Portanto, aquilo que nós sempre falamos, da violência, do ódio, do desrespeito ao Estado democrático, de rasgar a Constituição, de agir como uma SA. Lembra a SA do Hitler, do Partido Nazista, não é? Uma SA claramente é aquela que depois ele resolveu, entre aspas, em 1934, na Noite dos Longos Punhais. Mas esse é tipicamente um militante de uma SA. Veja a conexão, outra vez, nós não estamos exagerando, entre essa forma de ação política e o nazifascismo. E o perigo de nós repetirmos no Brasil, e ele fez isso, essa gravação, por quê? Porque o Jair Bolsonaro fez, ao longo de 30 anos, declarações iguais ou piores do que essa. E como presidente da República, idem e bidem, e não recebeu a devida punição quando parlamentar. Porque se ele tivesse recebido e mereceria a punição, cassação, quando parlamentar, Bolsonaro poderia ter o processo e ele terminar na cadeia, e nunca seria presidente da República. Mas o Estado Democrático de Direito foi leniente. E o preço foi ter um miliciano na presidência da República, que ele age na presidência da República como miliciano, apoiado por milicianos, porque esse cidadão, né, vou chamar de cidadão um elogio, um elemento naquela velha linguagem policial, é difícil ter um parlamentar que a gente possa considerar, né, como parlamentar, e teve votos, hein, e foi votado. O significa que você tem uma base social, isso é importante, que apoia tudo isso. Agora, eu anotei aqui uma questão, que ele é produto,
o Daniel Silveira, codinome Jair Bolsonaro, ele é produto do extremismo, claro, e do processo eleitoral de 2018, que me parece um processo atípico que dificilmente se repetirá. Ele é produto do voto proporcional, porque se tivesse um voto distrital misto, dificilmente ele seria eleito. E ele é produto do sistema político, porque se nós tivéssemos um outro sistema político, um semipresidencialismo, um semiparlamentarismo, assista a entrevista com Sérgio Abranches, excelente entrevista no nosso canal, é quase impossível que um cidadão como esse fosse eleito. Então, um fato como esse, triste, né, que tem de ser lamentado, ele permite muitas reflexões, né, que vão até o sistema político e até o outro extremo, a questão daqueles que conspiram contra a ordem democrática. Quando eu digo, e há anos, que Bolsonaro conspira cotidianamente contra a democracia e as liberdades e quer um golpe de Estado, como tentou fazer o ano passado, especialmente numa sexta-feira, a 22 de maio, não é, portanto, nenhum exagero. Eu não estou inventando, eu estou constatando um fato óbvio tal, dessa terrível conexão. E todo o noticiário que eu vi hoje demonstrou isso. E aí? Isso, alguém vai dizer assim, mas ele está fazendo tudo isso? Eu já vi essa ideia. A mando do Bolsonaro para esconder o fracasso da política do enfrentamento à Covid-19. Não, vamos, espera um pouquinho, vamos deixar também de teorias conspirativas do campo democrático. Não. Isso daqui foi uma ação que eles fazem sempre. É que esse Daniel Silveira não imaginou, Silveira até eu estou dando uma de Luiz Fux, que nem lembrava o nome dele, o sobrenome, né? Porque é realmente um sujeito inexpressível e muito perigoso. Ele não imaginou que teria essa repercussão. Ele imaginou que outra vez o Estado Democrático de Direito e as instituições aceitariam isso como algo dado. Dizer, não, esse sujeito é pouco importante, não, ele estava alterado. O STF agiu corretamente, está de parabéns, por 11-0, por 11 votos a 0. Portanto, por unanimidade, agiu o Supremo Tribunal Federal. E isso foi central nesse momento, né? Ou seja, de deixar claro que a instituição e o Poder Judiciário Federal, né, está claramente um freio às ações antidemocráticas de Bolsonaro e o que eu chamo de toda a sua caterva, sem nenhum exagero, né? E a questão que se coloca é que no campo da pandemia a situação agrava-se. O que está ocorrendo em Araraquara, especialmente, estamos falando em Araraquara porque é uma cidade importante do interior paulista, muito conhecida, né? E isso está ocorrendo em Araraquara, que nós estamos falando de uma área rica do estado de São Paulo, chamada Califórnia Paulista, passa ali Rio Claro, São Carlos, Araraquara, e tem uma vertente que chega a Ribeirão Preto, depois aqui a São José do Rio Preto, né? E o que está ocorrendo lá e as ações radicais e corretas que estão sendo tomadas pelo prefeito, né? Pelo prefeito da cidade. Veja o que está ocorrendo no Ceará, não podemos esquecer, vamos tocar nessa questão, as medidas tomadas pelo governador Camilo Santana. Veja o que está ocorrendo em Santa Catarina, onde o presidente esteve recentemente e sequer fez comentários sobre Florianópolis e Chapecó. Florianópolis, problema gravíssimo, 100% das vagas na UTI, o mesmo está ocorrendo também em Chapecó. Você observa, né, que é uma verdadeira tragédia, né, no campo da saúde pública, ele não sabe o que fazer. Nós temos, portanto, essa crise política com o Daniel Silveira, que é o codinome de Jair Bolsonaro. Do lado de cá, você tem a pandemia que não para, e sem ela, sem um enfrentamento correto e uma ampla política de vacinação em massa, e nós estamos dizendo há semanas, há meses isso, e os nossos entrevistados na área, os profissionais de saúde têm repetido aqui no nosso canal, e temos diversas entrevistas, não haverá a mínima condição de retomar a normalidade, relativa normalidade ao menos, e a recuperação econômica. Por outro lado, não há nada concreto no campo do auxílio emergencial efetivo, né? De você ter um cadastro, saber direito os valores, ter um cronograma, saber o que pretende se obter com esse auxílio emergencial, parte 2, vamos chamar assim, ou parte 3, porque o do ano passado foi dividido em 600, depois R$300. A situação é extremamente difícil. Então, veja a combustão
que está ocorrendo no país, né? Você tem a continuidade da pandemia e nós não sabemos até onde ela vai, porque o governo não sabe como agir, é um crime de lesa humanidade. Do campo econômico, a situação se agrava, ninguém mais fala em recuperação IV, algo que nós já tínhamos apontado nesse canal, e vocês são testemunha, o arquivo do canal é testemunha, e temos também a situação, quando a gente vai passando aqui, ele está claro, ele está vendo o aumento da sua impopularidade. E citando o Poder 360, a pesquisa apresentada pelo Poder 360 está muito claro, né? Aqui nós já tocamos rapidamente sobre ela, que a administração, por 48% da população, considera, e não para de aumentar, cresceu 7 pontos percentuais, de acordo com a pesquisa Poder 360, como ruim e péssima a avaliação do governo. Então, cresce a impopularidade, constatada pela população que a situação é grave. O auxílio emergencial demora para sair e não vai atingir aqueles do ano passado e muitas vezes com valores absolutamente abaixo do que se imaginava. Então, esse é o lado do auxílio emergencial. No outro campo, a pandemia não para de se expandir. A situação econômica se agrava. O governo, não há governo. Concretamente, não há governo. Então, é uma situação extremamente difícil, nós não temos governo, a situação econômica se agrava, a pandemia se agrava, a crise política, e esse Daniel Silveira mostra isso, que é a representação desse extremismo bolsonarista, e a gente pode dizer, eu já falei algumas vezes, que a crise tem nome. Tem nome. Qual é o nome? É Jair Bolsonaro. A pergunta é se o país aguenta, e nós estamos na metade de fevereiro, se o país aguenta chegar até outubro do ano que vem no processo eleitoral, tendo à frente Jair Bolsonaro, Daniel Silveira, os extremistas bolsonaristas no Congresso Nacional, alguns extremistas espalhados pelo Brasil, são muito poucos, mas que fazem um barulho e dão uma importância muito maior do que na realidade eles têm. Né? E não há uma resposta à altura dos democratas. Hoje, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal é o grande defensor da ordem democrática, da Constituição. É ele, assim como foi o ano passado, enfrentando o Bolsonaro naqueles meses terríveis, de março, abril, maio, até a prisão do Queiroz em junho. Quem teve a coragem de enfrentar o Bolsonaro? O Supremo Tribunal Federal. Graças a ele, é que não ao Supremo, aos 11 ministros, é que não teve o golpe de Estado. Portanto, mais uma vez, eu sempre brinco e mostro, né, para vocês, e não é exagero, né, a Constituição. Quem é o guardião da Constituição? É o Supremo Tribunal Federal. É ele que é o último a falar, sempre, o Supremo Tribunal Federal. A questão que se coloca é que não há, até o momento, desde o ano passado e nesse ano, uma resposta à altura por parte da sociedade civil organizada, dos partidos políticos. A resposta efetiva nós tivemos até o momento do Supremo Tribunal Federal, como no ano passado. Também insisto e reafirmo, essa questão é central. Quem nos salvou da ditadura ano passado, março, abril, maio, até a prisão do Queiroz, quando o Bolsonaro deu um passo atrás, foi o Supremo Tribunal Federal. A sociedade estava anestesiada, como ainda está agora. Aí vem uma espécie de determinante em última instância. Parece aquelas velhas discussões da economia como a determinação em última instância. A pandemia, não. Só a pandemia não explica. Não, há fatores além da pandemia. A pandemia é um fator importante, é verdade. Desconsiderá-la? Não, evidente. Mas há mais coisas. A sociedade não entendeu a gravidade do momento histórico que nós estamos vivendo. Poxa vida, essa conjunção de crise sanitária, econômica, essa crise política que pode se transformar, a gente não sabe, num momento, numa crise institucional. E não há exagero nisso. Né? A questão social, os milhões que passam fome, a demora da aprovação e de estabelecer uma política de auxílio emergencial. Esses 4 meses de 300, de 250, a cada hora é uma coisa, ou provavelmente será 250 em 4 parcelas, não vê que essa crise vai continuar no segundo semestre, e vai continuar essencialmente por causa da pandemia, porque enquanto não enfrentarmos a questão da pandemia, essa crise ela vai ser de longa duração. E tem questões que eu não toquei aqui, mas que são fundamentais, que é a questão internacional. Até quando esse caos interno poderá se restringir só ao Brasil e quando ele passará para a parte externa, ou seja, poderá influenciar
a pandemia, as nossas exportações, a política em relação à pandemia, meio ambiente, direitos humanos, afetar as relações diplomáticas ainda mais, que hoje o Brasil é um país isolado diplomaticamente, é um país isolado, é um Estado pária, e nós já falamos tantas vezes sobre isso. Portanto, estamos passando um momento complexo. Ou seja, o Daniel Silveira, quem diria, hein? Um sujeito com essa ficha, né? Com esse número de... Ele, na verdade, ele não tem currículo, ele tem, na linguagem policial, se chamaria isso de capivara, né? Um sujeito, o número de vezes que ele foi preso na Polícia Militar, foi expulso da Polícia Militar do Rio de Janeiro, as prisões, as advertências, as repreensões, as violências. Imagina esse homem como policial, o que ele fez? Imagine. Né? Se ele, como deputado, faz o que nós vimos, imagina o que ele fez chegando numa comunidade pobre, numa favela no Rio de Janeiro, o que esse homem deve ter feito. Agora, ele é produto do momento da história do Brasil. Seria inimaginável, em certos momentos da história do Brasil republicano, termos um Daniel Silveira na Câmara dos Deputados. Nós só tem um indivíduo como esse numa conjuntura muito complexa e de crise que nós estamos vivendo. É uma clara manifestação de crise. Insisto, vocês viram, portanto, para a gente fechar a nossa análise. Nós passamos a uma crise, portanto, sanitária, a uma crise econômica, a uma crise política que pode virar numa crise institucional e a uma crise social. Se isso permanecer no tempo, e nós não estamos falando de longa duração, né? No sentido brodeliano, vai ser uma coisa de curta duração, nós teremos uma explosão social. A questão que se coloca é que a crise se agrava a cada dia. Não adianta querer tergiversar, não adianta querer dar um olhar de Dr. Pangloss. A crise está aí. Lembra, 10 dias atrás, tentaram, no início de fevereiro, com a eleição de Arthur Lira, disseram que tudo estava resolvido. Puxa vida, nem 2 semanas depois, nós estamos numa situação radicalmente oposta e que vai ter influência direta nos trabalhos legislativos e na sociedade. Então, a questão que falta, e veja a importância de ter lideranças políticas, hein, é que nós não temos lideranças políticas que consigam dar um rumo para a sociedade. A sociedade vai ter, então, numa circunstância como essa, de reagir no sentido sempre democrático, republicano, constitucional, porque se nós não ficarmos alertas, né, e aí lembrar a velha questão, né, atribuída a Thomas Jefferson, o preço da liberdade eterna, vigilância, o Bolsonaro quer levar o país para uma ditadura. Lembre-se, não é exagero, Daniel Silveira não passa de um codinome de Jair Bolsonaro. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 577 mil inscritos, indique a uma amiga, um amigo. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho, que são as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembro que as entrevistas com a senadora Simone Tebet, senadora pelo Mato Grosso do Sul, e a anterior, a entrevista com o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Hoje, daqui a pouquinho, inclusive nós vamos ter a gravação de uma entrevista que, se tudo der certo, já postaremos amanhã pelo período da manhã com uma pessoa, não vou falar ainda, importante, uma reflexão, né, apontando para aqui que está ocorrendo agora e o que pode ocorrer em 2022. No Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, pelo Instagram, @MarcoAntônio Vila Oficial, e nas plataformas, na plataforma, melhor dizendo, cursodovila.com.br, lá vocês encontram as informações sobre todos os cursos que nós oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar, o que é fascismo. Basta acessar www.cursosdovila.com.br. Nos encontramos amanhã. Até!